Deus permitiu o mal existir, ele tinha propósito nisso? Bom, essa é uma pergunta que nós não temos uma resposta direta nas Escrituras. Eu penso que essa é uma das perguntas que a melhor resposta seria, a resposta bíblica, seria Deuteronômio 29, 29, como nós lemos no início. Porém, nós podemos levantar algumas hipóteses para que consigamos responder essa pergunta. Por quê? Porque se nós observarmos o mal, ele, de fato, ele gera em nós, podemos assim dizer, ele gera em nós algo de positivo, de certa forma. Por exemplo, quando nós vemos alguém sofrendo, nós nos compadecemos dessa pessoa. Então, o sofrimento de alguém faz com que nós exercitemos a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, não é verdade? Então, se não houvesse mal nenhum no mundo, quando é que nós iríamos exercer a compaixão, a misericórdia, a solidariedade? Quando é que nós iríamos exercitar o nosso amor ao próximo? Então essa é uma possível resposta para essa pergunta de que por que Deus permitiu o mal existir? Será que Deus tinha um propósito em permitir a existência do mal? Deus viu algo de positivo no mal? Eu particularmente penso que sim. Deus é bom, Deus é amor. E Deus certamente, ao permitir a existência do mal, viu que poderia se resultar algo de bom na existência temporária do mal, porque nós sabemos que o mal terá um término definitivo. Temos a certeza disso pelas Escrituras. No entanto, Deus permite o mal existir, por exemplo, penso eu, raciocino eu, para que nós possamos exercer o amor, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, para que nós, quando estamos sofrendo, passando por algum mal pessoal, estejamos exercitando a nossa fé, exercitando a nossa paciência, exercitando a nossa perseverança. Então, o mal, ele nos possibilita o exercício de valores bons, de valores positivos. A existência do mal faz com que nós venhamos exercitar a nossa fidelidade a Deus, porque mesmo passando por um sofrimento, nós nos mantemos fiéis a Deus. Vocês se lembram de Jó? Quando foi que Jó mais glorificou a Deus na sua vida? Quando ele estava desfrutando da sua riqueza e do seu conforto? Ou quando ele, mesmo tendo perdido tudo, inclusive todos os filhos, mesmo assim se manteve fiel a Deus? Quando que Deus foi mais glorificado na vida de Jó? O que vocês acham? No tempo do mal, não é? No meio do seu sofrimento. Porque mesmo em meio a todo aquele sofrimento, Jó glorificou a Deus. Ele não deixou de adorar a Deus, de render a Deus glória. Ele mesmo disse: Deus deu o bem, não poderia Ele também dar o mal? Louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus. Então, quando nós passamos por algum mal na nossa vida, é a oportunidade que nós temos de que Deus seja ainda mais glorificado. Certa vez um pastor entrou na minha casa e ele viu que o nosso sofá estava com um rasgo. E ele disse assim: isso aí não glorifica a Deus não. E eu disse para ele: glorifica sim. Não glorifica não. Eu falei: glorifica, porque mesmo com esse rasgo, eu continuo dando glória a Deus. Então Deus é glorificado nisso também. Amém? Então algumas pessoas, é um amigo, íntimo, ele podia ter essa liberdade comigo. Dizem que quando ele via alguém com uma camisa rasgada, ele metia o dedo e terminava de rasgar. Ele dizia: isso não glorifica a Deus não, irmão. E terminava de rasgar a camisa de vez, para o irmão comprar outra camisa. Ele ainda não havia percebido
que Deus é glorificado também na pobreza. Não é só na riqueza, mas também na pobreza. É muito mais fácil um rico se manter fiel, não é verdade? Do que um pobre se manter fiel. Então Deus é mais glorificado ainda quando nós estamos sofrendo qualquer tipo de mal, uma enfermidade, por exemplo, não é? Quando perdemos alguém da família que amamos. Por exemplo, eu levei a palavra de Deus numa igreja, onde no final do culto o pastor contou para mim que um jovem havia morrido e que por causa da morte dele a família toda se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor. Eles foram provados na morte daquele jovem. E aquele jovem, no entanto, antes da sua partida, se converteu ao Senhor. E a família que já se dizia crente, por ele ter morrido, se afastou. Ficaram iradas com Deus, aborrecidas com Deus e decidiram não mais serem cristãos. Então, às vezes coisas ruins acontecem a pessoas supostamente boas, porque nós temos essa ideia errada de que nós somos bons, quando na verdade o próprio Jesus disse que nós somos maus. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos. Então, o próprio Jesus nos deixou claro que nós não somos bons na realidade. Nós achamos que somos bons. Então, na verdade, nós não merecemos coisa nenhuma. Tudo que nós temos de bom é pela misericórdia de Deus. Então, a pergunta, na verdade, não deveria ser porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. A pergunta deveria ser o contrário. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Que somos nós. Compreendem? É inverter a pergunta. Renata. Essa pergunta é minha, né? Falei seu nome, né? Não, tudo bem, não. Não, a pergunta é minha. Essa pergunta eu ficava assim, martelando muito, muito mesmo. Aí eu tava tão perturbada. Misericórdia. Eu tava tão perturbada, eu mandei e-mail pro pastor, não, mas é porque eu estou atarefado, nós vamos ter uma aula e tudo. E eu fui orar naquela madrugada porque eu tava quase pirando com essa pergunta na minha cabeça. Aí eu fui orar, eu falei, Senhor, me esclarece de alguma forma, nem que seja de uma forma sobrenatural, porque eu preciso de uma resposta e eu não tô podendo esperar o pastor, eu tô precisando da resposta pra ontem, né? E eu aí incomodada. Aí eu contei pro Júnior, foi uma coisa muito louca. Aí eu tive um sonho. Aí eu acordei de manhã, falei, Júnior, eu tô aliviada. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, eu tive um sonho, que o pastor estava aqui em casa, que ele pegava a Bíblia e abria em Coríntios 13 e mandava eu ler o que era o amor. Aí eu lia no sonho. Nossa, aí eu lia Coríntios 13 todinho. Aí o pastor falava assim pra mim no sonho, como haveria o amor se não houvesse a maldade? Porque o amor tudo crê. Nós teríamos, como a gente ia crer em tudo que a gente, como é que a gente ia crer em coisas se todo mundo fosse roboticamente bom? Seria um mundo de robozinho, o pastor falava pra mim. A gente ia suportar o quê? Se suportar vem justamente das maldades que se exercem. E a gente ia falando ponto por ponto, aí aquilo tudo ia entrando na minha cabeça, né? Aí eu falava assim, pastor, então esse é o propósito da maldade, gerar bondade, porque o mal é a ausência do bem, só isso. Aí eu ficava esclarecida. Aí eu acordei igual uma criança, né? Uau. Assim, aí eu acordei Júnior, eu tive um sonho. Que dentro. Aí ele, amor, é isso mesmo, olha, uma resposta tá dada. Aí eu falei, resposta tá dada, Júnior. E eu fiquei assim, né? Deus, para fazer a gente compreender o amor, precisava permitir a maldade por um tempo, né? Porque realmente Deus vai dar fim a isso, porque o Senhor ama o homem. Mas pra gente entender até o que Deus faria por nós, era necessário, porque senão Jesus não ia ser necessário, nada ia ser necessário, o evangelho todo ia ser desnecessário. Não haveria evangelho se não houvesse mal, né? Então, eu fui esclarecida. Graças a Deus. Seria tão bom se todos vocês tivessem sonhos assim. A gente nem precisasse estar aqui nisso. Bem, outro propósito é a valorização de tudo que é bom. Tá? Quantas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um momento na minha vida onde eu passei fome. Por eu ter passado fome, eu não sou o tipo de pessoa que deixa comida no prato.
Eu não sou o tipo de pessoa que coloca comida além do que eu vou comer. Quando eu vou colocando a comida, eu vou pensando, eu vou comer só isso. E eu ponho exatamente o que eu vou comer. E se às vezes eu me distraio e ponho muito, eu digo, agora eu vou comer tudo isso aqui, que eu já coloquei, agora eu vou até o fim. Eu não consigo jogar comida fora. Eu valorizo o alimento porque eu sei o que é passar fome. Então isso me fez valorizar o que é bom. Então, isso diz respeito a tudo, né? Se nós, por exemplo, um dia perdemos a saúde, nós vamos valorizar a saúde. Se um dia ficamos distantes dos nossos pais, moramos longe dos pais, vamos valorizar os pais. Se ficamos longe dos filhos, vamos valorizar os filhos. E assim por diante, né? Todo mundo sabe que o ser humano só dá valor depois que perde. Então, o mal, ele nos faz valorizar o que é bom. Nos faz dar valor a coisas boas. Qualifica o bem. Como saberíamos que o bem é bom, né? Se não tivesse mal. Ótimo, exatamente. Como saberíamos que o bem é bom se não houvesse o mal? Muito bom, Priscila. Outra coisa, para nós nos mantermos humildes, né? Se não fosse o mal, será que nós não seríamos arrogantes, orgulhosos? Mas há pessoas que mesmo passando pelo mal, ainda insistem na arrogância, ainda insistem no orgulho. Eu vou dizer uma coisa aqui chocante, mas que eu descobri pela prática. De tanto evangelizar moradores de rua, eu percebi que a maioria deles está na rua passando por uma experiência de humildade. Porque a maioria dos moradores de rua são pessoas orgulhosas. São pessoas que não querem pedir ajuda. A maioria deles tem parentes que querem ajudá-los, mas que eles não aceitam ajuda. Eles querem por si mesmos, sabe? Não, perdi o emprego, mas eu mesmo conseguir um emprego, por minha conta, sabe? Teve um que a casa pegou fogo, foi parar na rua, mas não aceita ajuda de ninguém, porque ele não quer incomodar ninguém. Ora, são pessoas da família que o querem ajudar. Então, às vezes, a pessoa está numa situação de mendicância por culpa do próprio orgulho, da soberba. Então, o trabalho que nós fazemos com essas pessoas nas ruas é um trabalho de tentar fazer com que eles enxerguem que eles precisam ser humildes, que eles precisam buscar ajuda, que eles precisam aceitar ajuda, como qualquer um de nós também. Então, o mal muitas vezes acontece para que nós sejamos trabalhados na nossa humildade, para que sejamos humildes, porque é o orgulho que nos afasta de Deus. E, finalmente, o mal nos conduz àquele que mais se identificou com o nosso sofrimento, que é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, decidiu nascer numa família humilde, da maneira mais humilde possível, numa manjedoura, decidiu viver na cidade das mais insignificantes que haviam, que era Nazaré. Lá ele cresceu, por isso era chamado de Nazareno, que mesmo sendo uma pessoa santa e sem pecado, decidiu morrer da forma mais maldita que havia, pendurado numa cruz. Então, ele sabe o que é sofrimento. Isaías 53 declara isso. Homem experimentado em dores, no que é sofrimento. Então, ele se compadece de nós, e todos aqueles que sofrem são atraídos pela mensagem dele, porque ele foi, de todos os seres humanos que já passaram sobre a terra, aquele que mais sofreu. Sim, Jesus sofreu. Sim, Jesus sentia fome, sentia cansaço e sentia dor, porque quando ele veio em forma de homem, ele se despojou de toda a sua glória. Ele veio como um homem. Em tudo foi tentado e jamais pecou. Então, ele sabe o que é sofrimento. Deus nos ama tanto que, ao invés de remover o sofrimento, porque há um propósito no sofrimento, há um propósito no mal temporário ainda, na história humana, há um propósito. Então, enquanto esse propósito não é resolvido, o que foi que Deus fez? Ele não removeu o mal, ele não removeu o sofrimento, mas ele se fez carne, ele se fez homem para sofrer junto conosco. Isso é amor. O verdadeiro amor, ele se doa.
O verdadeiro amor, ele sofre junto. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. Deus está ao nosso lado. Essa semana eu fui visitar um irmão recém-batizado. Ele foi batizado no domingo. E na sexta-feira da mesma semana, ele caiu da laje, quebrou os 2 braços, quebrou ossos da face, como se não bastasse, o seu intestino também se rasgou com o impacto da queda. Precisou ser operado, talvez esteja com problema nos rins. E eu fui lá visitá-lo. E eu fui visitá-lo para que eu o consolasse, mas eu fui que saí de lá consolado, porque ele disse para mim: pastor, eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui, eu sinto tanto Deus aqui comigo. Por quê? Porque o Senhor está ali com ele. Então, Deus permite o mal, Deus permite o sofrimento, mas não tenhamos dúvida, irmãos, há propósito nisso. Nós podemos não compreender, mas há propósito nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.